A Indonésia anunciou Patrick Kluivert como seu novo treinador. E aí, isso é bom ou ruim para os garotas? Bom, eu sou Gabriel Sonaf e você está no Ponte Verde, a casa do futebol de seleções. Se você está conhecendo nosso trabalho agora, se inscreve aqui no canal, a gente fala tudo sobre esse universo por aqui, nas nossas redes sociais. E agora a gente está trazendo esse formato de vídeo para cá, para o YouTube, com análises, com comentários, sobre notícias específicas como essa, que agitou aí o futebol mundial. Então, seja bem-vindo, deixa o like, comenta aqui o que você achou do Kluivert ir para a seleção indonésia e veja se você concorda com a gente da nossa análise que a gente vai fazer aqui sobre o momento que a Indonésia vive, um dos melhores da sua história. Bom, se a gente for tratar primeiramente sobre a questão de midiática da chegada do Patrick Kluivert à seleção indonésia, é muito boa, né? Todo mundo está sabendo essa notícia, bombou nessa quarta-feira, dia 9, a informação que ele assinou com a Indonésia, o ex-jogador do Barcelona, do Ajax, enfim, um nome consagrado aí nos anos 90, anos 2000, né, na Copa de 98, da semifinal com o Brasil, enfim, um cara conhecido no mundo do futebol. Óbvio que isso traz o holofote. Você não chegou aqui a esse vídeo sem saber a notícia. Tá, quer dizer, possivelmente, né? Se você está chegando aqui esse vídeo sabendo a notícia agora, pô, fico feliz demais. Mas foi um assunto que repercutiu no mundo do futebol. Não repercutiu apenas na página de malucos, né? E apostadores, como a gente, né? Somos malucos, não somos apostadores porque ninguém patrocina a gente. Mas, como diz o Andrei, né, tem os malucos e apostadores que acompanham esse tipo de futebol e ficam sabendo dessas coisas. Já sabia que a Indonésia estava na busca por um treinador há alguns dias aí. Então, isso repercutiu, furou a bolha do alternativo, furou a bolha do Sudeste Asiático, que é uma região muito forte em futebol, por mais que a maioria das pessoas não conheça da realidade por lá. Lá é uma realidade, o futebol é uma realidade muito forte naquela região e chamou a atenção, né? Se no aspecto de imagem e marketing chamou muita atenção para as pessoas falarem, seleção da Indonésia, quem que tem mais na seleção da Indonésia, quem que está disputando, está viva nas eliminatórias ainda, está com chance de ir para a Copa do Mundo, quais são os retrospectos aí da seleção da Indonésia, por que o Kluivert foi para lá, enfim, tem essa questão óbvia de conexão holandesa, né? A Indonésia foi um país colonizado pela Holanda, jogou uma Copa do Mundo como colônia da Holanda, né? As Índias Orientais holandesas são a Indonésia, que disputaram a Copa de 38 e agora busca aí a sua primeira Copa do Mundo como um país independente. Então, esse aceno aí para o mundo, que a Indonésia está inserida no futebol, que a Indonésia está pensando aí em grandes planos para os próximos anos, como vem mostrando, é muito bom, né? Se a gente for pensar por esse aspecto, né? Por esse lado da contratação do Kluivert, de gerar repercussão quanto ao futebol local do país. Isso foi aprovado, isso valeu muito a pena. Porém, a gente tem outros desafios aí para o Patrick Kluivert, que são, acho que, mais pesados, né? E acho que isso que chama a atenção, estou olhando para cima porque a minha tela aqui de apoio fica em cima, então já peço desculpa para vocês. Mas tem outros aspectos que ficam mais complicados. E a gente vai trazer justamente esse período que antecedeu a chegada do Patrick Kluivert, que foi muito bom para a Indonésia. E aí vem a questão, por que escolher o Kluivert? Por que ele está ali? Só pela questão de nome? É perigoso, é arriscado. O antecessor do Kluivert na seleção da Indonésia é o sul-coreano Shin Tae-yong. Ele comandou os Tigres na Copa do Mundo de 2018. O Brasil é eternamente grato a ele. Foi ele que eliminou a Alemanha naquela ocasião na Copa da Rússia. E ele estava na Indonésia desde o começo de 2020, final de 2019. Ou seja, um trabalho aí de 5 anos que a Indonésia abre mão neste momento. E não é um trabalho ruim, isso que chama muita atenção. O Shin Tae-yong, além de ter a questão, né, tática, algumas vezes aqui no Ponte Verde a gente brincou, chamou de dinizismo indonésio. Se você for acompanhar alguns jogos, você vai ver que era muita posse de bola, muito toque, saída com o goleiro, né, o Ari, que era o goleiro da Indonésia antes da chegada do Martin Paes, se complicou algumas vezes com isso. Então a gente tem essa diferença, né, essa questão do futebol da Indonésia antes e depois do Shin Tae-yong. Ele consegue fazer um trabalho muito bom, ele leva a Indonésia para a Copa da Ásia do ano passado, né, que foi disputada no ano passado, mas é a Copa da Ásia 2023, consegue classificação por mais que tenha ido mal nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 22, somou apenas 1 ponto, e isso foi um processo que foi vindo com uma seleção jovem, né? A gente fala hoje do Marcelino Ferdinand, que é o grande nome dessa geração, um cara que quando começou lá, tinha 17 anos e foi na seleção principal, assim como outros nomes, se a gente for ver, são nomes novos, como Rafael Struijk, enfim, outros nomes aí que estão na seleção da Indonésia nesse momento. Então ele foi fazendo crescer degrau por degrau essa geração, né? Pegou lá embaixo e conseguiu produzir algo. Então ele consegue classificação para essa Copa da Ásia de 2023, né? Consegue a classificação para as oitavas de final, primeira vez na história, né? Disputou 5 Copas da Ásia, pela primeira vez avançou na fase de grupos com a vitória contra o Vietnã.
Ali já foi um marco. E ali mudou muita coisa no futebol da Indonésia que a gente conseguiu ver nas eliminatórias da Copa. A Indonésia, ela veio da primeira fase, ela fez mais que a obrigação, né? Atropelou a seleção de Brunei, que hoje é dividida pelo Vinícius Eutrópio, mas na época ainda não era. E quando chegou na segunda fase, que era considerado normal ser eliminado, ela foi para cima. Ela caiu no grupo ali, junto com o Iraque, Filipinas e Vietnã, e conseguiu justamente contra o Vietnã, que é um grande rival histórico ali da região, fazer boas partidas, 2 vitórias, 1-0 de casa, 3-0 em Hanoi, um resultado que entrou para a história do confronto, e conseguiu a classificação para a terceira fase. Já foi algo muito histórico que o Shin Tae-yong fez, e com uma seleção que jogava muita bola, né? E claro, com a questão, obviamente, de aproveitar os jogadores da diáspora, jogadores que nasceram na Holanda, que têm familiares da Indonésia, né, antepassados, enfim, que podem se naturalizar. A Indonésia aproveitou muito bem esse movimento, como fazem diversas seleções da África, né? Por exemplo, se você quiser conferir o canal África Mamba, parceiro aqui, um abraço para o Luiz Fernando Filho, dá uma conferida aí, que eles falam muito sobre isso. Isso aconteceu também na Indonésia. O Shin Tae-yong foi o cara que conseguiu bancar isso com uma seleção jovem. A Indonésia ficou muito próxima de ir para a Olimpíada do ano passado, com seu time sub-23, que havia uma base muito grande de jogadores que estavam na seleção principal. A Indonésia teve 3 chances, digamos assim, de ir para as Olimpíadas e acabou perdendo as 3, né? Perdeu para o Uzbequistão, depois perdeu para o Iraque e, por fim, perdeu a repescagem mundial contra a Guiné. Mas, de qualquer forma, já foi algo que entrou na história. E, claro, a terceira fase eliminatória, assim, hoje a gente está falando aqui, janeiro, eu falei dia 8 no começo, eu falei dia 9, acho, mas hoje é dia 8 que eu estou fazendo esse vídeo, peço perdão, confundi aqui, a cabeça não está batendo bem. A gente está falando hoje, dia 8 de janeiro, né, justamente sobre a Indonésia, numa realidade aí que a gente está na 6ª rodada de 10 da terceira fase eliminatórias asiáticas, né, aonde a gente vai conhecer os primeiros classificados. E hoje é fatídico você falar que a Indonésia pode ir para a Copa do Mundo. A Indonésia tem chances claras de conseguir essa vaga logo de cara. Para quem não sabe, as eliminatórias asiáticas estão divididas em 3 fases, né? Agora 3 grupos, perdão, nessa fase, onde os 2 primeiros avançam direto para a Copa do Mundo. E aí tem mais 2 vagas diretas que são decididas na 4ª fase, com os terceiros e quartos convocados desses grupos disputando 2 triangulares. A Indonésia, que se a gente fosse pegar lá no começo, não era nem passível, talvez, de estar nessa terceira fase, está brigando por uma vaga nessa terceira fase. Ou seja, está ali no grupo junto com o Japão, que já está disparado lá na frente. Austrália, Arábia Saudita, Bahrein e China está na terceira colocação, um ponto atrás da Austrália. Mas fez bons jogos contra todas essas seleções. Arrancou empate da Austrália, venceu a Arábia Saudita na última rodada, com um grande partido do Marcelo Ferdinand, que fez 2 gols. Né? Conseguiu esse grande resultado. O Shin Tae-yong saiu muito ovacionado nessa partida. Acabou tropeçando contra a Bahrein, contra a China, né? Empatou contra o Bahrein com um gol sofrido no último lance do jogo e perdeu para a China, mas os 2 jogos fora de casa, a Indonésia ainda vai jogar dentro de casa contra essas seleções, ou seja, dependendo do que acontecer, até no próximo jogo contra a Austrália, no jogo que será no território australiano, lá na Oceania, dá para imaginar a Indonésia indo para a vaga direta. E aí, nesse momento, que a Indonésia vive um ápice, né, no seu futebol, o Shin Tae-yong é demitido. E aí tem questão de ego, orgulho ferido, e aí entra um cara chamado Eric Torrier. Se você acompanha futebol italiano, futebol europeu há alguns anos, conhece essa figura, ou até mesmo NBA. Esse cara já foi dono de uma parte do Philadelphia 76ers, também já foi sócio majoritário da Inter de Milão, no período de vacas magras da Inter de Milão, né? Ali depois ele saiu para a entrada dos chineses. E o Eric Torrier, ele é hoje um dos dirigentes da Federação do Futebol da Indonésia e também segue com alguns times, né? Ele é dono do Oxford City, coincidência ou não, Marcelino Ferdinand joga lá, e também de mais uma equipe de futebol da Indonésia, além de um time de basquete. Ele também já foi dono do DC United dos Estados Unidos. O Eric Torrier, ele teve ali uma discussão, um embate com o Shin Tae-yong, logo após a final da Copa do Sudeste Asiático. Foi um torneio que aconteceu agora nesse final de 2024, começo de 2025, que a Indonésia não foi bem, porque até o treinador optou por levar uma equipe sub-23, uma equipe até mais nova, né? O Shin Tae-yong enviou jogadores que têm até abaixo de 21 anos, a maioria, né? Eu vi comentários de vietnamitas chamando a seleção de sub-21 da Indonésia, no caso, nesse torneio. E aí, acabou não tendo um bom desempenho. Era uma chance, se a Indonésia, tendo esse melhor momento de seleção do Sudeste Asiático, né, é a única na terceira fase eliminatórias da Ásia para a Copa, por exemplo, poderia, se fosse com seu time principal, chegar com uma moral. Mas tem a questão que a competição acontece fora de data FIFA, por exemplo. A gente tem vários jogadores que jogam na Holanda, jogadores que jogam na Premier League hoje em dia, na seleção da Indonésia, que não seriam liberados. Então, o Shin Tae-yong optou por, ao invés de fazer uma seleção B, uma seleção alternativa, levar mais moleques para ter essa experiência. O
O Ahmed Kaká, por exemplo, que tem 17 anos, destacou na Copa do Mundo Sub-17 no ano passado, em 2023, perdão, estava nesse grupo, por exemplo. E esse grupo acabou falhando. Perdeu jogos contra o Vietnã, contra a Filipinas, ganhou apenas de Mianmar, empatou com o Laos e foi eliminado ainda na primeira fase, né, perdendo a chance de avançar para as semifinais. Né? A vaga no grupo ficou com o Vietnã, que foi o campeão, e com as Filipinas. Isso gerou um murro, para mim, desnecessário, e quem conduziu esse murro foi justamente o Eric Torri. E aí o Eric Torri tomou a decisão. No começo da semana, né, na segunda-feira, dia 6, foi anunciada a demissão do Chai Tian. Isso chamou muita atenção nos jornais indonésios. Né? Se você procurar aí, você vai ver que tem muita repercussão do porquê, que ninguém está conseguindo entender. Até críticos do Chai Tian ficaram sem entender a demissão dele, justamente nesse momento de transição. Né? Ele fez uma carta lá para o auxiliar fixo, acabei esquecendo o nome dele agora, peço perdão, mas justamente isso, deixe vivo o sonho de ir para a Copa do Mundo, peço perdão por não ir até o final, foi realmente uma decisão que ninguém entendeu, e claro, o ego desses magnatas pesa nessa hora. E se o fato de a Indonésia, pelo planejamento do Chai Tian, não ganhar a Copa do Sudeste Asiático, não ir forte para a Copa do Sudeste Asiático, mexeu no ego dele. E aí ele tomou essa decisão, né? Isso aqui eu estou falando análise minha, tá? Não sendo nada oficial, mas ele deu uma entrevista logo após a demissão falando que a Indonésia precisa de um líder, precisa de alguém que faça uma estratégia do futebol para conquistar títulos. Então, eu acho, conquistar, né, grandes vitórias, enfim, sendo que já conquistou. O Chai Tian pegou essa seleção, né, na parte mais embaixo, nas piores condições possíveis, e conseguiu elevar esse nível. A gente está falando hoje de uma Indonésia que pode ir para a Copa do Mundo. Pô, é inimaginável isso no começo da eliminatória. Não estou falando de 2020, quando o Chai Tian chegou, não. A gente está falando do começo da eliminatória em 2023. A Indonésia não tinha esse patamar. A Indonésia só de passar na segunda fase já foi muita coisa. E aí ele vem com essa, fica meio complicado. E aí ele, atraindo esse holofote, né, de um grande nome, ele traz o Patrick Kluivert justamente com esse intuito, né, de chamar a atenção da mídia. E aí vem um outro problema. O Kluivert, como treinador, não tem experiência. Ele passou por apenas dois times, uma seleção e um time, e o resto ele só foi auxiliar técnico, treinador de base, enfim. Ele teve uma passagem de seleção de Curaçao, e aí é interessante, porque na seleção de Curaçao ele participou mais ou menos do mesmo processo que a Indonésia viveu, atrás de gente que podia defender, de naturalizados, possíveis antepassados, enfim, tudo isso que a gente vê o futebol de Curaçao hoje chamando a atenção na CONCACAF, tem um dedo do Patrick Kluivert. Isso a gente não pode negar. Mas só que foi um período muito breve. Ele ficou lá por uma temporada, conseguiu a Copa do Caribe na época e acabou saindo logo depois. E depois ele volta ao comando de forma interina quando o Grishank ele acaba, né, se aposentando por conta da Covid. Ele assume os primeiros jogos eliminatórios da Copa de 2022 e depois o Patrick Kluivert ele comanda em 5 partidas, né, 3 jogos eliminatórios e 2 amistosos no final do ano. E aí, essa foi a carreira do Patrick Kluivert nas seleções. E agora, né, recentemente, ele estava no Adana Demirspor e também não teve, vamos dizer assim, uma grande carreira, uma grande trajetória pelo clube turco. Né? Ele foi demitido no final do ano passado por lá, né, e foram poucos resultados expressivos. Então, a gente vê que realmente é algo que não faz sentido. Né? Eu estou só buscando aqui os números do Patrick Kluivert como treinador do clube turco. Aqui, ó, ele chegou no dia 1º de julho, ele ficou até o dia 4 de dezembro, e ao total ele foram 20 partidas com 9 vitórias, 6 derrotas e 6 empates e 5 derrotas. Até tá razoável, mas, por exemplo, em Curaçao, no período ali que ele assumiu como forma interina, ele disputou 6 jogos, né, ele tinha assumido, por as 3 jogos eliminatórias, foram mais jogos, enfim, o que eu falei, mas ele venceu apenas uma partida, perdeu 2, empatou 2, perdeu 3. E anteriormente, na primeira passagem, foram 12 jogos com 6 vitórias, aí um desempenho melhor. Mas será que o Patrick Kluivert vai ter esse culhão para manter esse trabalho que tem sido feito na Indonésia? Esse trabalho de conseguir manter essa vitória contra a Arábia Saudita, por exemplo, é algo geracional. E aí, será que vai manter o padrão? Vai manter o nível? O Chai Tian trabalhava com esses jogadores, como eu falei ali, desde o Sub-23. Ele trouxe esses jogadores para a seleção principal. Marcelino Ferdinand é um cara que a gente acompanhou a passagem dele, né, mais recente aí, claro, muito novinho ainda, né, tem 20 anos, mas a gente acompanhou essa trajetória dele até chegar a esse holofote que ele tem hoje. Claro, pesou, ele não conseguiu decidir na Copa do Sudeste Asiático, porque ele e o Rafael Struijk foram os jogadores, né, principais que foram para essa competição e não conseguiu chamar a atenção. O Marcelino Ferdinand, inclusive, foi expulso numa partida. E aí? Será que o Kluivert vai ter essa função? Será que valeu a pena demitir um treinador por ego, um cara que vinha, né, fazendo um trabalho bom, para contratar um nome grande? Fica a questão, né?
se esse nome deveria ser do Patrick Kluivert, por conta da inexperiência, talvez, dele como treinador ainda, ou até mesmo demitir o Shin Tae-hyun. E aí, antes de... Eu ia fechar o vídeo, mas eu lembrei de um ponto que eu tinha pensado antes. Não tem problema você contratar um treinador sem experiência em seleção para fazer um projeto, mas você precisa fazer um projeto. E aqui eu já tenho o Eutrópio em Brunei, a gente tem o Juliano Schmidt, que já passou por aqui, tem entrevista com ele aqui no canal, né, que está lá em Vanuatu. Justamente, eles pegaram do zero e estão indo. Né, um projeto que eles pegam, os moleques da base, enfim. Aí você chega, pega o Patrick Kluivert, que fez isso em Curaçao, a gente não pode negar, mas como que ele vai fazer isso agora, com o caminho andado? Ele vai ter experiência para pegar aquilo que o Shin Tae-hyun fez e manter a pegada? Até porque esse grupo, por mais que a Indonésia, para mim, pelo menos, joga ali o segundo, terceiro melhor futebol do grupo, atrás, claro, do Japão, mas também da Austrália, é um grupo que está embolado. Né? Eu falei que a Indonésia está ali um ponto atrás da Austrália, mas está todo mundo atrás da Austrália ali. O Bahrein está um pouquinho para trás, mas está todo mundo junto. Né? Tá todo mundo junto ali. A Austrália tem 7, a Indonésia, a Arábia Saudita e a China tem 6, o Bahrein tem 5, por exemplo. Né? Ou seja, está todo mundo ali pertinho, né, um do outro. Então, se você bobeia, o outro vem. E aí você vai ter um Bahrein agora embalado pelo título da Copa do Golfo nas próximas rodadas eliminatórias. Tem que ficar atento com isso. Então, talvez é aquele famoso, ou pode dar muito certo, ou pode dar muito errado. A Indonésia tem 2 chances para ir à Copa do Mundo. Em a vaga direta, acho difícil, até por conta de Austrália, e até mesmo a Arábia Saudita, por mais que não esteja mostrando nada dentro de campo. E na quarta fase, na repescagem. A Indonésia pode, dependendo do que ela escolheu agora, ter jogado fora a possibilidade de disputar essa repescagem. E aí, o que você acha? Você acha que a Indonésia vai conseguir se dar bem com o Patrick Kluivert? Você faria essa opção pelos fatos aqui que apresentamos, pelo trabalho que vinha tendo o Shin Tae-hyun, perdão, né? O que você faria? Você manteria o sul-coreano? Você achou errado aí a opção do nosso magnata Eric Triller? Deixe aqui nos comentários. E claro, não esquece de seguir o Conte Verde, se inscrever, deixar o like, compartilhar com seus amigos. Enfim, vem conosco nessa caminhada. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo.